Acho que seria uma boa ideia conversar sobre o futuro. O que você quer dizer? Não parece que você quer que eu fique grávida, e você não me ajuda em casa quando estou passando por enjoos matinais. Você nem se preocupou comigo quando eu desmaiei no supermercado outro dia. Porque você está apenas doente por estar grávida, certo? Eu fiquei com raiva porque você está apenas em casa descansando o tempo todo como uma pessoa doente. Se você vai me incomodar assim, então faça um aborto e se livre do bebê. Eu não quero ter um filho com você. Meu nome é Jane, eu tenho 26 anos e sou dona de casa em tempo integral. Eu sou casado com meu marido Will há 2 anos. Ele me pediu para me concentrar nas tarefas domésticas, então eu pedi demissão da empresa em que trabalhava. Meu marido era um colega meu na empresa que eu entrei depois de me formar na faculdade. Porque nós estávamos no mesmo departamento, eu tinha mais oportunidade de conversar com Will do que outros colegas homens. Antes que eu percebesse, nós tínhamos ficado bastante próximos naquele departamento. Aparentemente, Will estava interessado em mim desde que ele entrou na empresa pela primeira vez. Ele se aproximou de mim agressivamente e a partir daí nós começamos a sair juntos. E depois de um ano de relacionamento com ele, nós nos casamos. Quando ele me pediu em casamento, pedi para me dedicar às tarefas domésticas. Eu aproveitei o casamento como uma oportunidade para sair da empresa em que trabalhava e me tornei uma dona de casa em tempo integral. Mas eu amava meu trabalho e não queria realmente sair. Eu fiquei feliz que ele me pediu em casamento, mas para ser honesta, eu não estava confortável com a ideia de me tornar uma dona de casa em tempo integral. Ainda assim, eu aceitei a ideia de me tornar uma dona de casa, porque eu realmente o amava e, em parte, porque era o desejo dele. Eu fui tocada pela personalidade dele, onde ele tomaria a liderança nas coisas. Um dia, 2 anos depois de nosso casamento, eu continuei a me sentir mal e passei grande parte do dia na cama. Will também estava ficando preocupado e sugeriu que eu fosse ao hospital. Ei, Jenny, você está bem? Estou preocupado com você também, então por que não vai ao hospital amanhã? Sim, obrigada por se preocupar comigo. Eu vou ao hospital amanhã. Eu fiquei feliz que Will se importava comigo por eu estar doente. No dia seguinte, eu fui ao hospital e descobri que estava nos estágios iniciais da gravidez. Meus problemas de saúde recentes eram devido à minha gravidez. Eu fiquei tão feliz em ouvir isso que quis contar a Will imediatamente. Eu não podia esperar por ele chegar em casa, então eu liguei para ele no trabalho. No entanto, ele não atendeu o telefone, provavelmente porque estava ocupado no trabalho. Então eu esperei ansiosamente pelo Will voltar do trabalho. Estou em casa. Bem-vindo. Eu estava mais feliz por estar grávida do que me sentir bem. Eu acho que por causa disso parecia que eu estava melhor. Oh, você está se sentindo melhor agora? Como foi no hospital? Eu descobri porque eu não estava me sentindo bem. Você quer dizer que você não estava doente? Will deve ter percebido isso quando viu minha expressão. Bem, o que você acha? Se você visse minha expressão, você saberia que eu não estava doente. Oh, eu me pergunto o que é então? Eu descobri que tem um bebê na barriga. Eu finalmente consegui contar a ele. Eu estava curiosa para ver como Will reagiria. No entanto, a reação de Will tirou minha felicidade muito rapidamente. O quê? Você quer dizer que você não estava doente? Você quer dizer que você é uma dona de casa e você não estava doente, mas você pulou as tarefas domésticas e dormiu o dia todo? Então por que você não procura emprego? Já que temos um bebê, não podemos gastar dinheiro nas coisas que gostamos de fazer. Eu fiquei atônita com sua reação, já que não esperava isso vindo dele. Não seria normal um casal chorar e se alegrar quando eles têm um bebê entre eles? Will, você e eu vamos ter um bebê, sabe? Você não está feliz? Além disso, foi você quem me disse para me tornar uma dona de casa em tempo integral e me concentrar nas tarefas domésticas. Bem... Murmurando isso, Will se calou. Na manhã seguinte, eu estava tão doente que não consegui preparar o café da manhã. Então, para isso, Will disse algo inacreditável. Ei, não finja estar doente e me faça o café da manhã. Eu tenho que trabalhar agora. Bem, eu estou grávida e não me sinto bem. Deixe-me descansar. Ele não é uma criança, e se eu não estou me sentindo bem, ele deveria pelo menos fazer o café da manhã por conta própria. Vendo a reação de Will, eu percebi que ele não queria que eu estivesse grávida. Meu enjoo matinal piorou à medida que os dias passavam. Mesmo nessas circunstâncias, Will não se importaria comigo, sairia nos seus dias de folga e não me ajudaria nas tarefas domésticas. Will adora apostar e ir a shows de corrida de cavalos e ele provavelmente está apostando fora hoje. Enquanto eu era a única sofrendo de enjoo matinal, ele nem sequer se preocupava comigo. Pensando nisso, eu gradualmente fiquei muito decepcionada com Will. Um dia, enquanto fazia compras para o jantar, meu enjoo matinal ficou tão ruim que eu não conseguia andar. Eu liguei para Will no trabalho para dizer-lhe que eu estava sofrendo de enjoo matinal e precisava que ele me buscasse, mas ele se recusou, dizendo que tinha que trabalhar até tarde e não podia ir. Eu acho que ele prioriza mais o trabalho dele do que a própria esposa. Depois que Will se recusou, eu decidi ligar para minha mãe e fui me buscar. Mas antes que ela chegasse, eu desmaiei e caí no supermercado. Quando recuperei a consciência, me vi em uma ambulância. Ao meu lado, minha mãe me observava com uma expressão preocupada. Uma vez que cheguei ao hospital, passei por um exame médico. Por medida cautelar, fiquei internado no hospital por um dia.
Minha mãe havia informado Will e meu pai que eu ia ser hospitalizada e meu pai correu imediatamente para o hospital. No final, Will foi o único que não veio ao hospital. Eu não podia acreditar que Will não correu para o hospital mesmo sabendo que eu, sua esposa, desmaiei e fui levada para o hospital de ambulância, o que foi consequência da minha má condição física devido à minha gravidez. Eu não quero depender muito dos meus pais porque o problema entre Will é o nosso próprio negócio. Mas eu não aguentava mais e contei aos meus pais tudo sobre a atitude de Will desde que eu fiquei grávida. Eu não conseguia parar de chorar enquanto as coisas que eu vinha segurando chegaram ao limite. Meus pais ficaram surpresos e com raiva de Will, mas eu estava grávida no momento. Não é como se eles pudessem me divorciar em um momento crítico como este. Mas meus pais me deram um conselho para ter uma conversa adequada com Will sobre o futuro. Sim, eu vou conversar com Will uma vez. Obrigado por me ouvir. Eu não me importo se você se divorciar. Eu quero que você faça uma escolha que você não se arrependa, Jenny. Papai e mamãe estão do seu lado. Eu estava quase chorando de novo por causa da bondade dos meus pais. No dia seguinte, eu recebi alta do hospital e decidi discutir o futuro com Will, assim como meus pais me disseram para fazer. Will, eu preciso falar com você um minuto. O que foi? Eu pensei que deveríamos conversar sobre o nosso futuro. O que você quer dizer? Você não parece querer que eu fique grávida, e você não me ajuda em casa quando eu estou passando pelo enjoo matinal. Você nem se preocupou comigo quando eu desmaiei no supermercado no outro dia. Porque você está apenas doente por estar grávida, certo? Eu fiquei com raiva porque você está apenas em casa descansando o tempo todo como uma pessoa doente. Se você vai me incomodar assim, então faça um aborto e se livre do bebê. Eu não quero ter um bebê com você. Como ele ousa dizer essas coisas tão terríveis para mim? Eu me pergunto se nós somos realmente um casal. Algo se rompeu dentro de mim. Eu vou voltar para a casa dos meus pais por um tempo. Dizendo isso, eu arrumei minhas malas e saí de casa. Will parecia um pouco confuso, mas ele nem sequer tentou me impedir. Mesmo que ele tivesse me impedido, eu não teria mudado de ideia, mas o marido normal teria me impedido aqui. Com isso em mente, eu fui para a casa dos meus pais e contei a eles o que tinha acontecido. Desta vez, meus pais ficaram bastante irritados com a atitude de Will. Alguns dias depois, recebi ligações de Will, mas ignorei todas elas. Eu nem quero ouvir a voz dele agora. Então Will veio diretamente para a casa dos meus pais e ele disse algo realmente revoltante. Eu contei aos meus pais sobre você. Meus pais estão muito bravos com você. Se você se sente mal, então venha e peça desculpas aos meus pais também. Will disse em uma voz que até meus pais podiam ouvir. Eu fiquei atônita e frustrada comigo mesmo por não conseguir dizer nada de volta para ele. Porque até meus sogros estavam bravos comigo quando eu não tinha feito nada de errado. Meus pais pareceram sentir que esse problema não poderia ser resolvido por mim sozinha. Jenny, eu ouvi o que Will disse, mas vou te ajudar. Então vamos conversar com os pais de Will uma vez. Estou sempre aqui para você, querida. Meus pais estavam sempre do meu lado. Alguns dias depois, eu decidi levar meus pais para a casa dos meus sogros. Meus pais e eu estávamos cheios de raiva. Quando chegamos à casa dos meus sogros, eles nos mostraram o quarto de hóspedes. Meus pais e eu, Will e seus pais, começamos a discussão à situação. Meus sogros ainda estavam bastante irritados por algum motivo. Eu desconfiei que Will estava contando algumas coisas aos seus pais para seu próprio benefício. Oh, Jenny, eu ouvi dizer que o Will faz todas as tarefas domésticas quando chega do trabalho? É verdade que você só fica brincando e não faz nada mesmo sendo a dona de casa? Eu entendo que estar grávida e ter enjoos matinais pode ser difícil, mas pelo que eu vi, Will parece estar fazendo as tarefas domésticas, então por que você é a única que leva a melhor? E como você pode simplesmente sair de casa e voltar para a casa dos seus pais sem dizer nada? Eu não conseguia entender a situação de jeito nenhum, porque o que minha sogra Lara estava dizendo era o contrário da verdade. Eu fiquei ainda mais surpresa que até Lara estava defendendo Will por motivos errados. Eu estava prestes a contar a verdade quando meu pai abriu a boca. Lara, tudo o que você está dizendo está completamente errado. Sim, você deve saber que é muito difícil até sair durante o enjoo matinal, já que você deve ter experimentado isso você mesmo, Lara. Até mesmo você soube que Jenny desmaiou enquanto fazia compras e foi levada para o hospital de ambulância? Will nem sequer veio ao hospital para vê-lo, então. Meus pais são normalmente quietos e reservados, então eu nunca os vi tão bravos com outras pessoas assim. Meus pais são meus fortes aliados. Só de pensar assim eu consegui contar firmemente a Lara e Jordan a verdade. O que o Will está contando a vocês dois provavelmente não é a verdade. Eu segurei minha raiva e contei a eles tudo o que tinha acontecido. Afinal, a história era provavelmente completamente diferente do que o Will tinha contado a eles. Tanto Lara quanto Jordan ouviram nossa história em choque. Will ficou pálido ao lado deles. Só de olhar para eles eu podia dizer de qual de nós estava mentindo. Então meu pai falou de novo. Como eu estava preocupado com Will, que não ficou satisfeito quando Jenny ficou grávida, eu fiz uma verificação de antecedentes em Will. Eu não tinha ideia de que meu pai estava fazendo uma verificação de antecedentes do meu marido. Eu fiquei feliz que meu pai estava fazendo isso por preocupação, mas depois de saber a verdade eu tive sentimentos muito confusos.
Will, tenho certeza de que é você nessas fotos aqui, certo? Meu pai tirou várias fotografias da sua bolsa. As fotos mostravam ele entrando em um hotel com uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Então Will estava tendo um caso. Tem mais. Will, você tem uma dívida por aposta e é uma quantia enorme, certo? O quê? Eu olho para Will e suas mãos estão tremendo. Um caso e endividado? Eu não posso perdoá-lo por esconder algo de mim assim. Eu comecei a entrar em pânico, e como meu coração doía como nunca antes, comecei a ter ataques de pânico. Jenny, você está bem? Minha mãe também está em pânico. Eu podia sentir o ar na sala congelar. Depois que me acalmei, a discussão continuou de novo. Ao ouvir toda a história, meu sogro Jordan começou a dizer algo em uma voz muito baixa. O que Jenny disse e essas fotos e a dívida é tudo verdade? Não é verdade. Will está visivelmente abalado e gaguejando. Ele disse a mim para me livrar do bebê, pois se eu ficasse doente por causa do enjoo matinal, eu iria incomodá-lo. Além disso, ele me fez largar o emprego e agora, quando eu fiquei grávida, ele me disse para procurar um emprego. Eu também contei essas coisas para Jordan. Então Jordan começou a gritar. Saia! No início, eu pensei que ele estava falando comigo e meus pais, mas eu estava enganada. Ele estava falando com Will. Will, você deixou a Jenny em um canto sem saída e eu não vou ter mais um laço familiar com você. Você deve se desculpar sinceramente com ela e seus pais. Will, que normalmente faz desculpas para si mesmo, tinha perdido a esperança de que não podia continuar. E ele segurou suas mãos trêmulas e se rendeu. É tudo verdade, sinto muito. Will continuou a olhar para baixo. Pela primeira vez, Will admitiu seu erro e se desculpou. Eu senti que Will estava refletindo sobre o que ele tinha feito e estava se arrependendo. Mas é tarde demais para qualquer arrependimento. Minha mente já está decidida. Chega, levante a cabeça, eu já decidi me divorciar de você. Espera um minuto, eu estou realmente arrependido. Você me daria outra chance? De jeito nenhum. Eu recusei ele na hora. Eu não preciso de um homem que gosta de apostar e trair sua esposa. Eu não reclamaria se ele apontasse apenas uma pequena quantia. Mas pensar que ele tinha até criado dívidas enormes. Além disso, se ele achava que trair era inaceitável, ele realmente era um homem estúpido. Eu não tenho arrependimento sobre essa decisão. Naquele dia eu preenchi os papéis do divórcio que eu trouxe comigo e o nosso divórcio foi finalizado. Claro, eu pedi pensão alimentícia e apoio à criança depois. Eu queria reivindicar a amante de Will também, mas aparentemente Will fingiu que era solteiro. Então sua amante também foi enganada por Will de certa forma, e decidi não entrar com uma ação contra ela. Eu descobri mais tarde que Will estava tendo um caso desde o início do nosso casamento. Ele queria se divorciar de mim na hora certa e se casar novamente com sua amante. No entanto, quando ele descobriu que eu estava grávida, ele pensou que seu plano não funcionaria, e foi por isso que ele estava me tratando terrivelmente assim. Depois que nos divorciamos, ele se casou novamente com a mulher com quem ele tinha um caso. No entanto, ele não aprendeu a lição e se divorciou novamente quando foi pego traindo ela com outra mulher. Portanto, além da pensão alimentícia e do apoio à criança que ele me deve, ele também deve pensão à sua amante. E ele parece estar com muitas dívidas. Rumores disso se espalharam dentro da empresa e ele perdeu seu lugar no trabalho também. Seus pais tinham cortado completamente os laços com ele e não tinha ninguém para recorrer. Eu não tenho intenção de defendê-lo. Na verdade, eu até espero que ele continue sofrendo muito e reflita sobre o que fez. Enquanto isso, eu estou vivendo feliz em casa com meus pais e meu bebê. Eu estou na mais feliz agora. Eu não quero que meu filho tenha a mesma experiência dolorosa que eu tive no futuro. E eu quero dar ao meu filho o amor que eu recebi dos meus pais. Minha mãe me defendeu naquela época e meu pai até investigou os antecedentes do meu ex-marido. Eu sinto que pela primeira vez, desde que me tornei mãe, eu entendo como meus pais se sentem. Eu gostaria de valorizar minha gratidão aos meus pais e meu amor pelo meu bebê. Obrigada por assistir até o final. Por favor, inscreva-se no nosso canal se quiser. Vejo você no próximo vídeo.